Me pediram para falar sobre amamentação, né? Como que eu faço com a amamentação das crianças. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui para contar a minha experiência, tá? De forma que sempre deu certo aqui em casa. E não estou dizendo para vocês fazerem o mesmo, tá? Mas é o que sempre deu certo aqui e me pediram para contar, né, essa questão aí de mamar no peito, mamar na mamadeira, enfim. Então, assim, desde a Catarina, eu sempre engravido muito rápido. Então, sempre ali entre 6 e 8 meses eu descubro a gestação. E eu não consigo ficar amamentando grávida, né? Eu já me sinto muito fraca, me sinto muito sonolenta, principalmente ali no primeiro trimestre. E com bebezinho pequeno ainda, né? Querendo ou não, a gente fica, né, mais cansada, né? Perde ali, né, um pouco, abaixa um pouco as vitaminas que a gente tem, né? Então eu não consigo amamentar grávida. Sei de pessoas que amamentam, que dá tudo certo, que depois que o bebê nasce, amamenta os dois juntos ao mesmo tempo, ok. Mas eu não consigo, tá? A Catarina, eu lembro que foi, acho que a única, assim, que eu consegui fazer de uma forma mais gradual, tá? Então eu fui tirando aos poucos, né? Primeiro, ela, acho que, se eu não me engano, ela já não mamava à noite. Ela já dormia a noite toda sem mamar. E aí eu lembro que eu finalizei, ela já tava com 11 meses. Beleza? Então, eu fui tirando aos poucos, tá? Tinha ali, acho que umas 3 ou 4 mamadas. E aí, fui tirando. Tirei primeiro da madrugada, depois tirei da manhã, depois tirei da soneca ali da manhã, da soneca da tarde e à noite. Que eu acredito que é a principal, assim, né? Ali pra dormir à noite, todo bebê gosta, né, de um mamazinho. Então, ela já tava perto de 1 ano, né? E eu considero, assim, que até 1 ano, né, o bebê tem que mamar depois. Né, as minhas crianças sempre comeram muito bem, claro que, né, tem fases ali que não comem tão bem, mas enfim, se alimentam muito bem. Então, eu não acho mais necessário continuar, né, com esse mamar aí. Depois ainda até prolonga ali um pouquinho, né? No ano e 2 meses, mas enfim, eu não gosto. A Beatriz, quando eu descobri que eu estava grávida da Isabel, eu tive que tirar abrupto, né, porque a Beatriz já foi um bebê que não comia muito bem, né? Ela deu muito trabalho na introdução alimentar e ela não se alimentava muito bem, não. E então a gente, né, optou pela mamadeira logo que eu engravidei. Então ela passou por um período também, não me recordo quando, assim, mas ela é bebezinha e a gente teve Covid, então ela ficou bem magrinha, assim. E aí já não se alimentava direito, né? Eu lembro que foi após os 6 meses, não lembro ali a época mais ou menos, mas acho que, se eu não me engano, foi logo quando eu descobri que eu tava grávida da Isabel também. Então a gente optou por, né, tirar abrupto ali. Foi bem, bem difícil, assim, né, os primeiros dias, porque ela mamava bastante. Então meu peito ficou muito cheio, eu tinha que ir pro banheiro, né, fazer massagem ali pra tirar um pouco desse leite. E doía demais, né? Quem já passou por isso acho que sabe, né? Às vezes teve alguma questão com a amamentação, que é difícil não ter, né? E foi bem difícil, mas a gente, né, assim, eu sou bem mole para algumas coisas, mas quando eu coloco na cabeça que vai ser pro bem do bebê, né, eu coloco na cabeça isso e faço dar certo, né, faço o que tem que fazer. Então deu certo, né, desmamei ela. E assim, é muito simples, né? Pode ser que o bebê, ele rejeite, né, essa mamadeira se ele já não é acostumado a mamar. Se eu não me engano, a Beatriz, ela não mamava mamadeira. Então, foi bem difícil, assim, o começo. Um dia, no máximo, vamos lá. Ela não aceitava mamadeira. Depois, aceitou, né? Porque não tinha como eu voltar atrás, não tinha como eu oferecer o mamar, né? Não tinha como eu oferecer mais o peito. Então, foi dessa forma, né? Eles rejeitam ali nos primeiros dias. Pode ser que tenha bebê que seja mais resistente, eu acredito que sim. Mas aqui nunca durou muito, né? E aceita, né? Eu sempre procuro dar o leite ali, né, indicado para a idade. E após 1 ano eu sempre dou leitinho, né? E então essa fase assim, né, que as pessoas ficam com muitas dúvidas, né, em relação a isso, né? Tipo, ai, meu bebê nunca mamou no peito e agora precisa, né, da mamadeira, o que que eu vou fazer? Então, né, se você colocar na sua cabeça que é o melhor, né? Porque eu falo assim, existe a amamentação real, existe a ideal e a real, né? A ideal é até os 2 anos, mas eu vejo também que essa questão é muito assim, de estar bom para a mãe. Nem sempre está bom para a mãe, né? Eu sinto assim uma gastura imensa, né? Quando eu engravido, então eu não consigo continuar essa amamentação. Então não está bom para mim
Então, eu não vou continuar amamentando. E eu sei, assim, todos os benefícios do aleitamento materno, enfim. Tá? Não estou aqui pra falar isso, né? Enfim. Mas é a minha experiência, eu passei, é o que eu vivi. E acho importante, sim, o aleitamento materno. Acho que a gente tem que, né, buscar sempre, desde o começo, sempre busquei amamentar as minhas crianças. Mas nem sempre foi possível prolongar essa amamentação. E tá tudo bem. Da Isabel também foi da mesma forma. Eu tive que fazer tive que passar pra mamadeira abruptamente. Não me recordo agora o motivo, mas eu acredito que foi assim. Eu não lembro se eu tive algum sangramento, teve algumas gestações que eu tive um pouco de sangramento ali no começo, então eu precisei tirar abruptamente, né? E foi assim, né, também, um dia no máximo ali, depois a criança já estava aceitando a mamadeira. Enfim, né, estava dando a fórmula e já comia bem, né, já se alimentava bem. Então, do Vicente também, se eu não me engano, quando eu descobri que eu estava grávida da Helena, eu tirei, mas se eu não me engano foi aos poucos também, eu consegui ir tirando. Eu não me recordo agora se ele mamava mamadeira. Eu acredito que ele não mamava, e aí eu fui tirando aos poucos, consegui ir tirando aos poucos, tirei. Mas se eu não me engano, ele também já estava um pouquinho ali maior, né? Acho que foi ali perto dos 11 meses também. Então, assim, eu acho que quanto mais o bebê tá ali perto de 1 ano, é mais fácil da gente tirar, né? Porque eles já não mamam, já não demandam tanto esse mamar, né? Claro, existem bebês que mamam mais, né? Enfim, mas quanto mais a introdução alimentar estiver estabelecida, eu acredito que seja mais fácil de tirar esse mamar, né? E eu sou muito assim, de pelo menos até 1 ano a gente manter esse mamar, né? Se tiver tudo bem, se você não engravidar, enfim. Eu prezo muito pela amamentação, pela facilidade também, né? E pelo custo, enfim, né? Só benefícios aí do amamentar, né? No peito, enfim. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida da Clara, a Helena já mamava mamadeira. Por quê? Eu passei por uma cesárea, né? A Helena é minha 5ª filha, ela nasceu de uma cesárea. E o meu leite demorou muito a descer. E eu falei, eu não vou ficar sofrendo, né? Se eu der mamar e perceber... E a Helena, ela já foi um bebê que nasceu com quase 4 quilos, então ela era muito gulosa. Então, eu falei, eu não vou ficar, né? Se eu perceber que ela está com fome ainda, eu vou complementar. Então, eu sempre complementei, né? Então, ali, né, por exemplo, dei os 2 peitos e ela ainda continuava com fome, eu fazia 30. Ai, mamou. Aí, na próxima, eu fazia 60. Ah, sobrou. Então, é entre 30 e 60, né? Então, depois, né, de algum tempo, vai aumentando, né, querendo ou não, esse leite. Mas, então, da Helena foi mais fácil. Ela mamava meu peito, mas eu também complementava com a mamadeira. Eu dava uma mamadeira à noite pra ela. Então, ela já era acostumada com a mamadeira. Então, já ficou mais fácil, né, quando eu fui desmamar ela. Eu já entrei com a mamadeira. Eu também tive um sangramento, bem ali, quando eu descobri que eu estava grávida. Então, eu tive que já interromper essa amamentação. Para não colocar em risco, né? O bebezinho que estava na barriga. E ela já estava ali também, acho que em torno de 8, 9 meses. Já comia super bem, né? As minhas crianças nunca foram crianças assim muito ruins de comer, com exceção da Beatriz, que eu lembro que ela foi, né? Até algum tempo atrás ela ainda dava bastante trabalho para comer. Hoje é bem mais tranquilo. Mas, então, né, foi dessa forma, assim, né? E aí, a da Helena, eu comecei pela da noite, depois passei pra manhã. E aí, meu peito também já não estava tão cheio, né? Então, foi mais tranquilo, não sofri tanto com essa parte de tirar, né? Que a gente acaba sofrendo. Então, foi isso. Eu acredito que, né, se ficou alguma dúvida, vocês mandem aí, que eu vou procurar responder. Foi a minha experiência, né? Foi o que eu vivi nessas 5 gestações aí que eu passei. 6 gestações, né? E foi, né, a minha experiência. Foi algumas mais difíceis, outras mais fáceis, né? Mas é a forma que eu encontrei e a forma que deu certo aqui na minha casa. Então, pediram para compartilhar e eu estou compartilhando com vocês. Obrigada, né? Deixa o like aí e qualquer coisa, estamos aqui.